seu vilão favorito? Aquele personagem malvado, criminoso, terrível, mas que ao mesmo tempo é super inteligente, carismático, elegante, tentador. Pois é, essas costumam ser as características mais marcantes dos personagens vilanescos de hoje em dia. Ultimamente, meu vilão favorito é o Killmonger, do Pantera Negra, porque eu acho que ele tá completamente certo nas razões dele e até nos meios. Pouco. Então eu gosto muito de Pantera Negra porque os dois personagens têm esse embate que vai além da moral fácil, rasa. Não é, por exemplo, Thanos, que claramente é um genocida, que vai querer matar o universo inteiro, pelo menos metade dele, para poupar a sociedade, poupar o mal. As motivações do Thanos são extremas e esdrúxulas, mas as do Killmonger, não. As do Killmonger são super compreensíveis. Nos últimos tempos, a gente tem visto um refinamento dos personagens vilanescos, né? Muitos deles ganharam histórias de origem ou até filmes inteiros, como, por exemplo, o Coringa do Joaquin Phoenix, que é fantástico. Mas eu sinto que isso não acontece com vilãs mulheres. Quando a gente olha para as vilãs mais famosas ou mais lembradas das histórias, elas costumam pertencer a alguns nichos de cinema, como por exemplo dos contos de fadas, quando a gente olha, por exemplo, para a Úrsula, que é uma super diva, mas ao mesmo tempo tem uma motivação um tanto quanto mesquinha, ou então até para outras personagens como a Cersei, que é sim fantástica, mas é uma personagem malvada entre um monte de gente podre. Então, é difícil que essas personagens tenham todas as luzes da ribalta, toda a atenção só para elas. Por isso que eu tava muito curiosa para ver como a Disney ia adaptar Cruella, novo filme que saiu agora no Disney Plus, por enquanto só para acesso premium, mas que logo logo vai estar disponível para todo mundo. Cruella me intriga desde o começo, porque quando eu penso na personagem, ela é a essência do mal. Ela é horrorosa, ela é terrível. Ela pega filhotinhos de dálmatas para fazer casaco. Então, eu honestamente achei uma tarefa muito difícil da Disney transformar essa personagem em uma protagonista que a gente pudesse torcer ou pelo menos se interessar pela narrativa dela ao longo do filme todo. Até porque isso é uma certa tendência para vilões contemporâneos, né? Que são, a princípio, super malvados e mal entendidos e eventualmente ganham seus próprios filmes e viram fofinhos, legais, simpáticos, como foi o caso da Malévola. Muita gente ficou com raiva de Malévola, o filme, né, o live action, porque a Malévola virou essa moça meio fofa, Angelina Jolie, que é super fácil de empatizar, sendo que ela era uma bruxa fierce, malvada, né? Entendo a crítica das pessoas. A gente tem vilões que são essencialmente maus e que continuam sendo maus por mais que a gente olhe pra eles. Por que a gente não tem a mesma coisa com vilãs, né? Por que é tão difícil construir essa vilã que acaba não sendo ou vítima de um grande abuso e isso justifica a vida inteira dela, ou uma vilã que é simplesmente má porque ela quer ser má, porque ela tem poder, porque ela tem força. Então eu realmente senti essa falta da vilã que permanece vilã na narrativa. E fico muito feliz em dizer pra vocês que Cruella consegue isso. Eu curti muito o filme, achei bem legal. Deu pra imaginar uma coisinha ou outra que ia acontecer, mas em geral é cheio de ação, cheio de correria, roupas belíssimas. E essa personagem muito interessante, que é a Cruella, que tem uma história de vida maluca e que acaba sendo desenvolvida aí ao longo da narrativa. É um filme comprido, tem ali suas 2 horas e 15 minutos, se não me engano, porque ele precisa justificar muitas coisas pra gente entender que a birra da Cruella não é necessariamente com filhotinhos de dálmatas. Mas ainda assim, a gente tá vendo ela na sua juventude, nos anos 70. Então, é possível que ela tenha se tornado depois essa mulher medonha que mata cachorrinhos mesmo. A história da Cruella não nega quem ela é em 101 Dálmatas. E isso eu já acho muito, muito legal. Mas para entender Cruella, precisa entender um pouquinho também sobre a fase que a Disney está em relação aos seus vilões. Tem 2 pesquisadores muito interessantes que estão estudando esse assunto agora. Um é o James Christensen e a outra é a Sarah Schmidt.
Os dois fizeram uma análise biocultural dos vilões contemporâneos da Disney. E o que eles observaram é muito interessante. Por que uma análise biocultural? Porque ela vai além da representação do vilão. Inclusive, se vocês quiserem ver mais sobre representações de vilões, clica aqui em algum lugar aqui pro meu vídeo sobre bruxas, que a gente pode falar mais sobre a visão do mal, a estética do mal, que é um assunto muito relevante para esse vídeo também. Mas essa análise biocultural também vai olhar para cantinhos escondidos desses personagens, como por exemplo o tom de voz, que é mais grave, e isso sugere perigo, espreita, o que é sempre muito interessante de perceber nos vilões da Disney. Ou então a anatomia deles, como às vezes parece animalesca, com olhos com fendas ou outro tipo de coisa que sugira a ideia de um animal predador. Mas também mostra pra gente que existe uma tradição da Disney em revelar esses personagens como caricatos, queer, estereotipados. A Disney e muitas outras produtoras de cinema olham para o vilão como uma oportunidade de retratar o outro. E muitas vezes esse retrato é ofensivo, porque se refere a pessoas reais, etnias reais, raças reais, pessoas reais. Então, nessa análise biocultural que esses dois pesquisadores fizeram, eles encontraram algumas novas formas que a Disney achou de revelar seus vilões. A primeira delas é justamente esconder o vilão, mostrar o vilão só num ponto crucial da história, como é o caso de Frozen. Tanto que se a gente olhar para esses dois pôsteres que estão na tela agora, vocês vão reparar que o pôster de Branca de Neve tem essa rainha má super revelada, claramente mostrando que aqui veio, né? Ela é bem do mal, claramente. Enquanto o vilão de Frozen, para quem nunca assistiu, não vou contar quem é, está também no pôster, mas muito sutilmente demonstrado. Tem ali um código ou outro que revela quem é o vilão da história, mas você precisa estar muito atento. E isso é muito legal, porque mantém a gente preso na cadeira, faz a gente pensar, nossa, mas não tem vilão esse filme? Ué, o que aconteceu? Isso aconteceu com Frozen, que deixou a gente à deriva até a parte final da história. Mas então, como é que a Disney constrói seus vilões contemporâneos? Como é que a gente sabe hoje em dia de olhar para um personagem que ela é má, que ele é mau? Existem alguns conceitos que se repetem mesmo, como a voz mais grave, às vezes um sotaque ou outro, né? E alguns outros truques de câmera, como revelar o vilão sempre voltado para a parede, olhando para um espaço que ninguém tá vendo, voltado ao contrário da câmera, tentando esconder alguma coisa. É o que os pesquisadores chamam de emoções oblíquas. Eles são muito reservados pela maior parte do filme e em horas específicas eles se revelam, explodem, engrandecem. Então, esse é um recurso importante do vilão. Se tem uma pessoa ali no cantinho, com uma luz entremeada, com uma cara de poucos amigos, muitas chances são de que esse seja o vilão da história. Ainda que isso seja bem pouco explorado, seja bem sutil, acaba sendo um recurso interessante aí de filmes para mostrar esse vilão sem mostrar quem é o vilão. Cruella também acaba deixando a gente um pouco na dúvida, porque a gente sabe que a trajetória dessa personagem é se tornar muito má. Mas o que motiva ela? Como ela descobre esse caminho? Lá no comecinho da história, vale dizer que isso é um mini spoiler, então se você quiser pular os próximos 30 segundos, acho que vale a pena. A gente já percebe que a Cruella tem dois lados. Ela é uma criança que tem o lado Stella, que é uma menina boazinha, relativamente educada, e tem o lado Cruella, que é violenta, que é brava, que é um pouco maluca. Então, essas duas personagens, elas vão andando juntas ao longo da história. E isso é muito legal. Isso já é uma construção diferente de personagem. Mostrar pra gente que essa personagem, ela tem mais de um lado. Ela não é só a nossa protagonista. Ela também tem um lado sombrio, pouco revelado. Isso torna a história muito mais interessante, porque ainda que existam vilões nessa narrativa e plot twists, né, viradas de roteiro que vão pegar a gente de surpresa, já está prometido pra gente desde o começo que você não deve esperar que a personagem seja sempre boazinha. Então eu acho isso um ótimo caminho para retratar mulheres más na ficção. Eu acho uma pena que a maior parte dos vilões mais memoráveis da nossa imaginação sejam homens, porque vilãs são igualmente complexas, fantásticas e enchem a tela e podem encher os olhos. Olha os cachorros. Aí ó, aí Cruella vai lá e mata cachorrinho? Não sabem por quê.
finalizar, eu queria muito levar esse debate adiante, de se a gente consegue de fato construir personagens mulheres malvadas, terríveis, que sejam convincentes e que continuem alimentando o debate sobre a construção do feminino. Eu acho que tanto a ficção quanto a construção de gênero ganham muito quando a gente tem uma pluralidade de demonstrações do feminino. E não só protagonistas boazinhas ou vilãs que se tornam boas. Eu gosto muito de personagens que prometem algo pra gente e vão cumprir até o fim. Eles podem começar maus e terminar piores ainda. Eu acho isso um bom trunfo de Cruella. É sempre muito legal ver que existe uma linha do tempo na construção de personagens maléficos. E quanto mais a gente estiver atento a tudo isso, mais a gente consegue construir personagens melhores. Bom, então é isso, pessoal. Obrigada por terem me assistido. Hoje foi um vídeo mais curtinho, porque eu não quis dar muitos spoilers, mas vale muito mesmo assistir esse filme e depois deixar nos comentários, se você já viu, o que você achou da construção dessa personagem. Foi muito complicado pra entender? Foi fácil? Me conta aí nos comentários e, é claro, não esquece de curtir e compartilhar, porque é um filme que tá lançando, né, gente? Vamos conversar sobre ele. E até a próxima! Tchau, tchau!